deixa eu te contar. Eu tô aqui no bairro de Porta Nova, do lado de um dos ícones da arquitetura. Esse prédio já ganhou o melhor prédio vertical do mundo, o melhor prédio alto do mundo. E foi pioneiro nas florestas verticais que depois se popularizaram. Mas quando ele foi construído, quando iniciou a construção lá por 2014, por aí, não era tão comum assim se falar disso. Olha que lindo o Bosco Verticale. Na verdade é um bosque vertical, né? Ali naquela fachada tem mais de 800 árvores, 11 mil arbustos e folhagens. É realmente muito lindo. E é projeto do Boeri Studio. O Boeri Studio. E o objetivo desse prédio era aumentar a biodiversidade aqui, né, nessa área. Tem muitos prédios novos, mas nenhum é sequer parecido com esse. Mudar o microclima aqui dessa parte de Milão. Ele tem ali, duas torres. Uma não tá aparecendo, mas uma tem 110 metros e a outra tem 76. E eu tava louca pra conhecer ele. Agora eu tô aqui sentada numa pracinha, numa espreguiçadeira, só admirando. E é um prédio residencial, viu? Tem sortudos que moram ali dentro. Custa a bagatela de mais ou menos 1,5 milhão de euros, ou um aluguel de 6 mil euros, algo em torno disso, só para você ter esse privilégio aqui, né? Não posso dizer que não gostaria, né? E hoje mais cedo, eu também estive em 3 exposições da Design Week. Gente, as filas para entrar nessas exposições são muito grandes, então a gente tem que escolher as preferidas, as batalhas que você quer traçar e ir com fé nelas. A primeira era de uma marca chamada Occhio, é uma marca de iluminação da Alemanha. E essa marca, ela fez uma ação lá na Vila Necchia. Vila Necchia é uma casa linda, já foi palco do House of Gucci, que é aquele filme da Gucci que tem. Essa casa, ela é toda voltada para um pátio que tem uma piscina e um jardim de flores amarelas e laranjas. Pensa no espetáculo de cores. Hoje está fazendo um dia lindo aqui em Milão, então era possível ver essas cores muito nítidas. A piscina estava limpinha. A exposição das luminárias é legal. Essa marca, ela tem uma luminária de um design muito peculiar, assim, uns globinhos e também umas luminárias em argola. E elas têm uma característica de que quando você aproxima a mão, dependendo do movimento que você faz com a mão perto dela, ela desliga, liga, dimeriza. É um negócio muito louco, é muito tecnológico. E a minha parte preferida da exposição é que eu ganhei um algodão doce. Tinha até um algodão doce lá rolando e pude ficar sentada na volta dessa piscina, admirando essa casa que é linda, incrível, e eu adorei. Depois eu saí de lá e tentei entrar em algumas outras exposições, mas achei que tava demais a fila, assim. Eu não ia perder 1 hora aqui em Milão numa fila, né? E daí eu fui pra uma que eu perderia, assim, 1 hora na fila, como eu perdi, que chama Alquimia, da Elle, né? Que é a revista de decoração, de moda, que todo mundo conhece. E eles fizeram uma ação com 2 arquitetos, 2 estúdios de design, na verdade, que é a Patrícia Urquiola e o estúdio Calvi Bambrilla, que é da Espanha. Então, a proposta era refazer 2 apartamentos de maneira muito conceitual dentro de 2 palácios muito importantes da cidade. As exposições aconteceram em 2 lugares que são interligados. Você entra para uma e daí já vai para outra também, que é o Palácio Bovara e o Palácio Castiglione, algo assim. A ideia da primeira, né, da Patrícia Urquiola, era refazer o morar do futuro, com uma experiência sensorial. Então, eram 3 espaços, e esses 3 espaços, cada um deles simbolizava uma parte da casa. Me marcou muito a parte da cozinha, mas não uma cozinha como a gente conhece, tá, gente? Uma cozinha Patrícia Urquiola, super diferente, conceitual, com uma pedra, tinha até uns eletrodomésticos assim, mas escura, enfim, né? Toda a proposta imersiva da exposição. E o segundo espaço era um jardim, e o jardim era um contraste, ele era muito iluminado, cores mais suaves. Muita coisa que tinha nesse jardim era da Cartel, que é uma empresa que eu já falei para você no vídeo sobre a Feira de Milão. Inclusive, se você não viu, vai lá e assiste. E esses 2 espaços eram muito contrastantes. Também tem uma escultura lá que é uma escultura tipo de um nó, assim, que simboliza que a vida começa e termina no mesmo lugar. Então, esse primeiro trabalho da Patrícia Urquiola com a Elle da Itália é uma
coisa instigante, assim, porque é inusitado, usa diversos materiais e faz você pensar muito sobre, tipo assim, olha que loucura o que é possível se criar com arquitetura e fazer as pessoas pensarem, né? Que é muito do trabalho da Patrícia, com muita cor, assim, né? Cores fortes e contrastes de cores e elementos muito pontuais e materiais bem marcantes, da maneira que ela já faz no trabalho dela usualmente. E o segundo era esse apartamento espanholo, ele ficava nesse outro palácio, você saía da exposição e passava por um jardim lindo até chegar nessa outra casa, nesse outro apartamento. Esse era um pouquinho menos conceitual, mas a intenção era refazer um apartamento da Espanha, assim, um apartamento com a vibe da Espanha, trazendo itens de design contemporâneo espanhóis para esse apartamento, para as pessoas conhecerem. Essa vibe foi muito bem cumprida ali nesse palácio, mas além da beleza da exposição em si, o palácio era lindo. Então os tetos, as luminárias, os papéis de parede que são originais ali da casa, são incríveis de se observar também. Essas exposições, elas são muito legais para você ver não só o trabalho do designer que está expondo, do estúdio que está expondo, mas também as casas, né? Ter a oportunidade de entrar nessas casas lindas. Então hoje de manhã, minha manhã foi muito basiquinha, eu entrei em 3 palácios e agora eu tô aqui nesse prédio maravilhoso. Não sei onde meu dia vai me levar, porque eu tô meio sem cronograma. Então, daqui a pouco eu descubro e claro que você vai comigo. Acabei de chegar em casa, já é noite aqui, mas eu quero terminar de contar pra você o que aconteceu depois que eu saí lá do Bosco Verticale, que foi a última vez que a gente se falou, né? Então, essas exposições que acontecem mais perto do centro de Milão, hoje, que é quinta-feira, quinta e sexta, nos próximos dias elas vão estar muito lotadas. E elas estavam muito lotadas e eu também não tava mais afim, assim, desse rolê. Então, eu resolvi ir pra uma outra parte da cidade em busca de designers menores, de exposições mais independentes. Eu adoro isso, né? Você já reparou. Fiquei muito realizada lá em Alcova e eu tava buscando algo parecido. Não que não seja legal essas exposições de grandes marcas, como Saint Laurent, ou então como as que eu estive hoje de manhã, da Elle, com esses, né, designers muito chiques e essas exposições de muito luxo. Mas também é legal você conhecer quem está começando, né? E valorizar o trabalho desses designers, desses artistas, desses arquitetos e dessas pequenas iniciativas que, na verdade, é o que o grande público acaba acessando primeiro. Eu estava em busca disso, eu fui para um bairro que se chama Navigli e também para um outro bairro que eu não sei o nome, mas que tem a Via Tortona, que é uma rua que, assim, ó, só de chegar lá na rua tinha muita coisa acontecendo, muita gente na rua, muita gente jovem, DJ. Pensa assim, tudo que eu amo, porque eu sou bem essa pessoa, tá? E depois fui para um lugar que chama Super Estúdio. Super Estúdio é como se fosse um grande complexo de arte, de design, de moda e de arquitetura, que na verdade são pavilhões vazios e que durante essa semana especificamente de design, eles recebem muitas mostras diferentes, assim. Então, para você ter uma ideia, tinha uma exposição lá que se chama Happiness, que era a mais famosa de todas. Depois eu fui para uma outra exposição, que era a da IKEA. A IKEA, tem gente que chama, né? Ela é uma marca sueca, ela não é uma marca daqui, né? Mas ela é muito presente nesses países da Europa, não chegou pra gente no Brasil. E os móveis da IKEA, eles são móveis de baixo custo, só que com um design muito legal. E daí, na exposição deles ali, né, na instalação deles, eles colocaram uma mesa gigante, assim, totalmente interativa, com luzes, as pessoas podiam ali fazer essas interações, tinha jogos, tinha espaço para carregar o celular, tinha estares, tinha banda, tinha bar, tipo assim, uma ação muito legal. Eles também tinham outro espaço, mas eu passei mais tempo nesse espaço aí. Eles também mostravam no fundo, assim, o museu IKEA com algumas peças que foram icônicas da marca, assim, lá no início, né, e que agora eles registram isso ao longo do tempo. Então eu achei incrível,
mas eu precisava partir porque eu estava disposta a assistir o fim do dia num lugar que eu estava louca para conhecer. Navigli é um bairro tipo uma Veneza dentro de Milão, tem um canal que passa no meio e muita gente caminhando na rua. Eu até dei uma entradinha numa palestra que tinha lá sobre água, sobre alguma coisa, porque eu vejo o microfone e não consigo ficar longe, eu já quero ir saber o que está acontecendo. Mas eu fiquei mais tempo mesmo contemplando a paisagem, já era fim do dia. Depois de lá eu voltei para casa, né? Tô aqui agora. E assim, foi muito bom aproveitar esse final do dia nesse lugar tão lindo. Hoje é o meu penúltimo dia em Milão, amanhã é meu último dia. Eu ainda tô com uma programação que eu não sei direito o que eu faço, mas eu não quero dar spoiler pra você. Amanhã a gente se fala e eu conto tudo por aqui. Foi um prazer passar esse dia de hoje com você. Amanhã a gente volta. Hoje é meu último dia aqui em Milão e eu tô super triste que a viagem vai acabar, mas animada porque ainda tem um dia inteiro para viver pela frente. E o meu dia começou comigo acordando tarde e depois vindo aqui para Cinque Vie. É um distrito onde tem muitas instalações experimentais assim. Então, não tem grandes marcas, mas tem bem aquela linha que eu tô adorando perseguir aqui em Milão de pequenos expositores, né, artistas independentes e coisas assim que você já tá careca de saber essa altura que eu adoro. Então, hoje eu fui em uma exposição aqui num palácio, numa casa antiga, que era muito assim. O que eu mais gostei lá, fiquei fascinada na verdade, foi com os móveis de espelho. Era tipo um móvel pequenino, mas era toda revestida de espelho colorido. Eu adorei essa ideia. E quando batia o sol, toda a sala ficava num colorido muito, muito suave. Então, eu amei. Foi minha primeira coisa, assim, que eu cheguei e me brilhou o olho. Nessa mesma casa, no primeiro andar, tinha uma exposição de tapetes. E ela era toda colada de papel, assim, como se fosse um escritor que tivesse escrito ali muito. E as paredes estavam todas coladas de papel e o chão estava degradado e uns tapetes lindos. E daí você pensa, né, olhando o vídeo desse lugar, tava cheiro de pó, um lugar velho, né? Mas não, gente, tinha um perfume meio oriental, assim, muito bom. Adorei também, nota 10 de 10. Eu tô aqui muito à vontade já em Milão, que eu fico caminhando na rua e gravando, ó. Não tô nem aí pras pessoas. Fiz uma pausa no meu dia e agora a gente tá aqui no Castelo Sporesco. A gente, eu e você, pra eu te contar um pouquinho do que eu vi hoje na Casa Ornella. Gente, a Casa Ornella é um babado forte. É um apartamento que fica perto da Cinque Vie, né? Eu não sei como a fila para entrar lá não tava maior, porque eu não sei, eu acho que as pessoas ficam sempre indo nessas marcas famosas e às vezes elas não sabem que tá acontecendo coisas muito legais. A Casa Ornella é design da Maria Vittoria Padini. Ela, na verdade, é uma musicista, então toca as músicas lá. É a coisa mais linda, assim, do mundo. O que me cativou lá de verdade foram as cores, os materiais inovadores. Para você ter uma ideia, eu vou descrever aqui, mas tá tudo gravado, porque eu acho que eu fiz 1 milhão de vídeos lá dentro. Quando você entra, tem um banheiro, você entra direto no banheiro, que já é inusitado, porque a gente espera um hall de entrada, mas você tá entrando num banheiro, e daí nesse banheiro tem 2 tipos de revestimento e já tem um móvel revestido de espelho, que também aparece em outros ambientes, que é muito curioso, muito diferente, né? E daí você tem vários ambientes distribuídos. O primeiro que eu entrei foi a cozinha. Uma cozinha azul, as portas, os vidros das portas em círculo, coisa mais linda. A bancada toda em aço inox, né? Que é uma tendencinha que eu adoro. A gente ainda não fez num projeto, mas o aço inox é super duradouro, né? E daí tinha até uma calha, assim, que você podia abrir e fechar de tomadas. A laca, era uma laca, tá? Que revestia os móveis, ou algo similar, não tenho certeza que é uma laca. Ela era toda nesse azul vivo e me chamou muita atenção toda a produção dessa cozinha, porque tinha tipo assim a cebola, era extremamente produzido, assim, cada um dos detalhes que tinha na cozinha era muito produzido. Daí depois eu fui para uma outra área
que é uma segunda cozinha que tinha lá. Mas na verdade essa é uma cozinha integrada com a sala e com a mesa de jantar. Ela é mais como se fosse um bar. E o papel de parede da parede era nada mais, nada menos do que oncinha. Oncinha com uma lâmina de madeira tratada de uma maneira diferente, armários vermelhos, armários de espelhos, um espelho verde e aquela pedra que parecida, não sei se é esse o nome que eles chamam aqui, mas uma pedra parecida com o nosso verde Guatemala, assim, na bancada, no tampo da mesa. E ali tinha cheirinho de café, porque elas estavam servindo café. Eu até tomei um cafezinho na Casa Ornella. Depois a gente passava por um espaço da sala, todo de paredes brancas, mas com 2 obras de arte gigantes. E todos os estofados coloridos, verde, tinha um banco de madeira com os cantos curvos, tinha poltronas ali, né? Poltronas, assim, também sempre nessa paleta do verde, do azul, com esses tons mais quentes e tons muito puros. Não tinha tom pastel, não tinha, quer dizer, até tinha, mas não eram os tons de destaque, sabe? Eu amei demais, assim. E a casa, por incrível que pareça, por mais que tenha toda essa cor, ela era uma casa branca, não tinha parede colorida, mas os itens eram muito coloridos. Esse é o meu sonho de casa, tá? Eu moraria ali fácil. Depois que a gente saía dessa sala, a gente ia para um espaço que era sugestivo que ele era o closet. E o armário dele era todo quadriculado mesmo, assim, um trabalho de madeira incrível, com um cactus gigante, no meio um móvel vintage, que você pensa assim, era o meio do closet, mas dentro tinha garrafas de bebida. Olha só, né? A sugestão de que essa casa, essa construção, esse cenário é uma casa altamente social, altamente cheia de gente, alegre, né? Isso tudo é o que se quer dizer com a produção que se faz. Produção também é arte, né, gente? E daí, nesse closet aí também tinha arranjos, um outro móvel preto nessa mesma laca, muita laca. E eu tava me perguntando onde é que ficava o quarto, né? Tinha até uma varandinha, assim, com um piso todo xadrezinho, assim, colorido, lindo também. Voltei para aquele hall onde tem a poltrona e eu vi os 2 banheiros. Esses 2 banheiros, um deles era inteiramente listrado. Em 2 tons de listrado, assim, mais avermelhado com branco e avermelhado com amarelinho. E com uma pia vintage, linda. Depois a gente entrava no outro banheiro, que também dava acesso ao quarto. É que eu não vi que tinha uma cortina que também dava acesso ao quarto, né? Eu entrei pelo banheiro. O outro banheiro, ele era mais simples. Nada de simples, nada de básico, mas na minha cabeça um pouco mais simples. E ele guiava até esse quarto, que era muito mediterrâneo, assim, com poltronas não, com almofadas listradas, né? Isso aparecia uma cama azul marinho, assim, bem imponente, com uma colcha buclé e um armário todo aberto com um vidro, assim, um vidro canelado, mas um canelado mais colorido. Isso também aparecia em outros espaços, na porta dos banheiros, que também era trabalhada, xadrez como armário. Tudo nessa casa dialogava. E esse quarto, ele também tinha uma cuba ali dentro do quarto e um banco, assim, com cantos curvos também. Eu lembro em detalhes de tudo isso que eu tô descrevendo pra você, porque eu amei. Eu achei de uma sensibilidade imensa. Achei, por mais que seja uma intervenção artística, tinha cara de casa. A produção tava assim, ó, 10 de 10. As pessoas podiam sentar, podiam interagir com aqueles itens. E parece que a Ornella mora ali, né? Então, tipo, nossa, eu nem sei dizer. Foi pra mim o meu highlight, o meu ponto alto aqui de Milão. Agora, como quem não quer nada, tô sentada aqui no Castelo Sforesco, é um castelo de 1400, tá? Vocês sabem que Milão, ela tem várias portas, Porta Venezia, Porta Gênova, porque ela era fortificada, né? E isso aqui era como se fosse um forte, uma fortaleza também. Dentro tem obra de Michelangelo, de Da Vinci, mas aqui fora, ó, a galera fica na rua, assim, e é o final de tarde de sexta-feira. Amanhã eu volto pro Brasil. Estou de volta aqui no escritório. Sim, você piscou, eu tava lá sentada na praça do Castelo Sforesco e agora eu já tô aqui, de volta,
na nossa rotina, para te contar como é que acabou aquele dia. Depois que eu saí da praça, eu ainda fui numa exposição incrível da Fórmica, e nessa exposição foi possível ver o quanto a marca foi importante e ainda é, né, no mobiliário. A Fórmica é um material extremamente durável, e essa exposição contava toda a história da marca lá, como é que a marca se consolidou no mercado nos anos 60, nos anos 50, e tinha vários itens daquela época. E me chamou muita atenção o design surpreendente deles, assim, o quanto eles são ainda muito atuais. Só que a Fórmica, hoje em dia, ela tem muito mais materiais do que ela tinha naquela época da casa de vó, assim, né? Então tem muito mais do que amarelinho, vermelho e azulzinho, que eram os mais famosos, os mais usados nessas cozinhas antigas. E daí tinha todo o leque também de opções da marca hoje em dia. E a Fórmica é uma empresa que se consolidou no mercado com um lema muito bom, né, de que as coisas em Fórmica duram. Outras marcas também têm esses mesmos slogans, assim, de que os produtos são duráveis, e isso é muito interessante, porque é uma promessa de qualidade. E realmente, né, os produtos todos que estavam ali sendo expostos, esses itens, tinha mesinha, tinha escrivaninha, tinha, enfim, tinha até banco, tudo isso era muito antigo e ainda estava muito inteiro, não estava lascado, não estava riscado. A Fórmica, ela é processada em alta temperatura, um material processado em alta temperatura numa tecnologia muito diferente do MDF, assim. Então isso garante para ela uma resistência muito grande. Eu acho que foi algo que foi feito lá atrás e que ainda hoje as marcas não reproduzem. A Fórmica hoje em dia é um material caro, né? Ele é mais caro do que o MDF convencional, até porque tem toda essa história. Mas foi muito interessante ver ali a história da marca. E depois eu ainda dei mais uma caminhadinha pelo distrito de Brera lá, me despedi, comi o meu último gelato, fui jantar num restaurante italiano, me organizei para voltar para casa. E deu tudo certo, tô aqui, como você tá vendo, voltando à minha rotina de escritório, muito feliz, muito animada com os próximos passos, e eu fiquei muito feliz de levar você comigo nessa viagem. Foi um prazer dividir isso com você. Eu espero que você tenha gostado, eu adorei, e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Se gostou, não deixa de se inscrever no canal e também comenta aqui qual foi a sua parte preferida desses 5 dias que a gente passou juntos na Itália.